dor crônica. Que profissional eu devo procurar? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Nunca mais eu fiz uma live, então vamos entrando e falando de onde vocês nos assistem, cidade, estado, para a gente ir conversando, beleza? Lembrando, pessoal, que eu não faço média. Eu não faço média de não denunciar uma técnica ou uma especialidade que não tem eficácia no tratamento da dor crônica, porque você, colega da área da saúde, vende essa técnica. O que eu me importo é com o resultado do meu paciente, o resultado de quem sofre com dor crônica. Na minha família, eu tenho membros familiares que sofrem com dor crônica, então eu tenho um compromisso de honestidade em informar o que funciona e o que não funciona. Vamos às vias de fato, beleza? Existem situações que te levam a procurar determinados profissionais. Se você sofre com obesidade, você vai buscar um médico endocrinologista, vai buscar um médico nutrólogo, vai buscar um nutricionista. Se você sofre com hipertensão arterial sistêmica, você vai buscar um cardiologista, não é mesmo? Se você sofre com insuficiência renal, você vai buscar um nefrologista, e existem sinais e sintomas que acusam qual profissional você deve procurar. Por exemplo, se agora aí você tem uma crise de dor de cabeça intensa, súbita, que te leva a embaçar a visão, enxergar estrelinhas, começar a ter tinidos, zumbidos no ouvido, dor por volta da face, a gente tem várias suspeitas aí. Neuralgia do trigêmeo, a gente tem enxaqueca migrânea vestibular, vários problemas podem ser detectados com esses simples sintomas. E esses sintomas te levam a procurar quais profissionais? Na maioria esmagadora das vezes, você corre para a emergência médica para ir para o neurologista. Verdade ou não? Então, nesse momento, a gente precisa discernir. Para a minha situação, qual profissional eu devo procurar? Um tio meu começou a ter uma dor abdominal intensa, seguida de febre. Febre é sinal de infecção. Então, você não tem que ir para nenhum profissional que não seja um médico. Ele bateu na emergência, o médico fez uma manobra tóraco-abdominal nele e detectou que ele estava em crise de apendicite. Ele fez uma cirurgia de emergência e aquele médico salvou a vida dele. Você entende? Então, um conjunto de características, um conjunto de sinais e sintomas vão fazer com que você busque determinado profissional. E nos casos de dor, a coisa é muito mais embaraçada. Nos casos de dor, muitas pessoas correm para emergências médicas e a emergência médica para caso de dor é o local que eu diria é o pior local para você procurar assistência. Já te explico por que eu tenho essa visão. Lembrando, pessoal, que eu não sou dono da verdade. Existem pessoas que vão para emergência, tomam uma injeção de diprospan, dodecadron, saem com 3 cartelas de remedinho e melhoram, tá? Existem pessoas que melhoram indo na emergência, mas não é a grande maioria. Primeiro de tudo, a gente precisa entender quais são os estágios de dor. Quando você tem um primeiro episódio na vida de dor de coluna, essa dor é aguda. A dor aguda varia de 0 a 4 semanas. Nesse episódio, quando ele dura de 4 a 12 semanas, você tem uma dor subaguda. Quando essa dor passa de 12 semanas, aí você tem uma dor crônica e muitas coisas são modificadas. Primeiro exemplo, você sofre de um entorse de tornozelo e cai no chão, toma uma pancada no ombro, para na emergência. Como você torceu o tornozelo e a área que você teve trauma foi o ombro, de praxe, a emergência médica vai te pedir uma radiografia de ombro para ver se você não teve nenhuma fratura de clavícula, escápula, de húmero, e vai te pedir um exame, uma radiografia de tornozelo, para ver se você não teve uma fratura por avulsão, que é aquela fratura onde o ligamento é tão forte que para ele não romper, ele arranca a cabeça óssea, que a gente chama de maléolo lateral. Você virou o pé e caiu no chão. Então, a tensão do ligamento arranca, avulsiona a
o maléolo lateral, que é a região de proeminência óssea do tornozelo. E aí você pode ter uma fratura. Então é indicado que você faça uma radiografia para descartar a fratura. Descartando a fratura, você tem uma dor aguda que surgiu como relato de um trauma, de uma queda ou de um acidente. Deus livre e guarde, você está sentado no carona do carro do seu marido e seu marido sofre uma colisão frontal. Seu carro tem airbag, você tem aquela freada, você está usando cinto de segurança, mas a porrada da colisão faz com que você desloque o seu corpo para frente e aquela pancada vai fazer com que o seu quadril faça isso, que a gente chama de luxação de quadril. Esse impacto aqui também pode gerar uma fratura de acetábulo ou uma fratura de colo de fêmur. Então, muita gente que sofre colisão frontal em acidentes automobilísticos tem lesões estruturais no quadril. Nesse cenário que você tem uma dor aguda que surgiu como trauma, queda ou acidente, o profissional que você precisa ir imediatamente é o ortopedista. O ortopedista é o profissional mais preparado para lidar com traumas, fraturas. Eles vão decidir naquele momento se o tratamento vai ser conservador ou se o tratamento precisa ser cirúrgico. Existe uma fratura, por exemplo, que é uma fratura onde a parte do osso sai da pele. Esqueci o termo agora. Se você está me assistindo aí, me recorde. Essa fratura onde a parte do osso sai da pele, ela requer uma intervenção cirúrgica para alinhamento e fixação óssea e muitas vezes você vai usar gesso, vai fazer a reabilitação depois. Mas nos casos onde você começou a ter uma dor sem um relato de trauma, queda ou acidente, a ortopedia convencional, não estou falando que são todos, não é a especialidade mais preparada para lidar com o seu problema. Lhe explico por quê. Pessoal, quando você tem uma dor crônica que passou de 12 semanas, o lugar que dói, vamos usar o mesmo exemplo do entorse de tornozelo. Você torceu o tornozelo, caiu no chão, descartou sua fratura, foi para emergência. Aquele tornozelo ele vai ficar inchado por 2 a 3 semanas. Você vai ter dor no pé, você vai mancar e a gente chama isso de comportamento funcional mal adaptativo. Esse comportamento funcional mal adaptativo vai fazer com que você se proteja de agravar a sua lesão, porque você está numa fase aguda inflamatória. Depois de 3 meses, se você não tem nenhuma doença reumática, o que vai acontecer ali? Todo o seu sistema imunológico vai descarregar uma cascata de substâncias que vai fazer com que você cicatrize aquela região. E a cicatrização dessa região vai fazer com que o ligamento, a musculatura esteja completamente cicatrizada num período de 3 meses. Você passa pela fase inflamatória, pela fase hemorrágica, pela fase de cicatrização, de proliferação e pela fase de remodelamento tecidual. Todas as pessoas saudáveis, sem doença reumática, passam pelo mesmo processo. Agora vamos supor que nesse mesmo cenário da entorse de tornozelo, e aí você pode extrapolar para a coluna vertebral, para cervical, você pode extrapolar para ombro, para cotovelo, para joelho, o que eu vou falar aqui a seguir. É o seguinte, quando passa de 12 semanas, o que acontece? Aquela região que dói está mandando tanta informação, mas tanta informação para o seu sistema nervoso, que o seu sistema nervoso fica super excitado e ele tem uma reação de sensibilização. Essa reação de sensibilização vai fazer com que você tenha um fenômeno chamado alodínia, onde a região que você sofreu trauma, no caso o entorse de tornozelo, ela vai ficar mais sensível a ponto de um caminhar provocador, a ponto de você vestir uma meia e você sentir dor, entende? Esse processo de sensibilização periférica denota que a alteração que causou dor no seu tornozelo não está mais lá no seu tornozelo.
agora está nas vias que atingem o primeiro neurônio, depois o segundo neurônio, depois o terceiro neurônio, por conseguinte, o sistema nervoso central. O que eu quero dizer com isso? Que quando o paciente tem dor crônica, o estado do tecido não é um marcador preciso para explicar a dor. Caio, fala mais didático comigo. Ponto. Quando você tem dor há mais de 12 semanas, a situação do tendão, da sua bursite, da sua artrose, da sua hérnia, do seu abaulamento, da sua degeneração, da sua estenose, do seu ligamento talofibular anterior, da sua patela, do seu trocânter do quadril. O que a imagem mostra não diz pra gente como está o tecido. Todas aquelas alterações não representam o porquê dói. Porque nessa situação, pessoal, o que a gente chama de drive, o que guia a intensificação da dor agora é o cérebro. Entende? Nessa situação, o paciente precisa entender como funciona a neurofisiologia do sistema nervoso, para ele saber como ele vai ter que se comportar a partir dali. Uma vez que ele entendeu como ele vai ter que se comportar a partir dali, ele precisa se expor ao movimento. Então ainda vamos conseguir bater no mesmo assunto. Você sofreu um entorse de tornozelo, seu pé virou, você caiu no chão. A queda foi para não sofrer uma fratura. Automaticamente, quando seu pé vira, seu joelho falseia como um reflexo de antecipação mediado pelo seu cerebelo. O seu cerebelo faz um ajuste antecipatório para o seu joelho dobrar e você cair no chão, para não fraturar o seu tornozelo. Foi claro? Nesse período você tem a fase aguda da entorse. A fase aguda de 0 a 4 semanas, subaguda de 4 a 12 e crônica de 12 para cima. Durante as primeiras 12 semanas, você vai mancar para proteger o seu pé. E a gente não tem que tratar esse mancar, porque esse mancar é para proteger e cicatrizar o seu pé. Agora, quando passou de 12 semanas, se esse paciente continua mancando, pessoal, aí temos um comportamento funcional mal adaptativo. O que antes era adaptativo e de proteção, agora é mal adaptativo e de evitação. A partir da 12ª semana, se o paciente continuar sem descarregar peso no pé, mancando, evitando fazer exercício na região ou em outra parte do corpo, aí vai começar a agir o descondicionamento físico, a fraqueza muscular, a percepção de fragilidade da região. Essa evitação potencializa o medo potencializa a ansiedade. Nesse disparate que eu acabo de lhes contar, esse paciente já procurou diversos profissionais que continuam tratando a dor crônica como se fosse aguda. Como é que eles fazem isso? Toma anti-inflamatório, já passou da fase aguda, queridão, não precisa tomar mais anti-inflamatório. Faz aqui uma injeção de corticoide. Gente, já é crônico, não adianta meter corticoide. Vamos fazer aqui um ultrassom, TENS, laser, uma terapia por ondas de choque. Gente, tratamento passivo não surte efeito nas pessoas com dores crônicas. Se o paciente deita na maca para receber procedimento, fatalmente ele não vai ser beneficiado por esse tratamento. Então, uma vez que você entendeu o cenário de uma dor aguda e o cenário de uma dor crônica, você já sabe que na dor aguda você precisa urgentemente do ortopedista para controlar os sintomas inflamatórios, para controlar o espectro de reparo tecidual. E ainda assim, na ortopedia, tem situações, como por exemplo na dor lombar, que se o paciente tomar anti-inflamatório e fizer ressonância, ele piora da dor, ele piora da incapacidade, ele piora da catastrofização, ele aumenta a hipervigilância. E todos esses fatores são moderadores, são mediadores
de potencialização da intensidade da dor. Tá claro, pessoal? Logo, na dor aguda, para descartar fratura, alguma patologia grave, você tem que ir no ortopedista. Falando em patologia grave, quais são os critérios para identificar uma possível patologia grave? Vamos falar agora. Se você tem dor e tem perda de peso sem motivo, existe uma suspeita. Eu não quero que ninguém saia daqui aterrorizado, tá? Eu não quero que ninguém saia daqui correndo para emergência, com medo porque tá ouvindo isso de mim. Eu tô falando em probabilidade, possibilidade. Eu não tô afirmando nada. Não é um sinal que chamamos patognomônico. Não é um sinal que chamamos crucial para identificar a doença. Exemplo, perda de peso sem razão, sem descobrir uma dieta, sem descobrir uma diabetes, sem começar uma dieta, sem inserir na sua rotina de vida uma nova modalidade de exercício físico, sem estar passando por um forte impacto emocional ou de pressão ou de cobrança externa ou de autocobrança que iniba o sistema nervoso central do ponto de vista de apetite. Se você está perdendo peso sem motivo, sem essas razões, existe uma suspeita de uma patologia grave, de um possível câncer, de uma possível metástase e diversas outras condições que cabem ao médico tratar. Se você sofreu trauma que é do acidente, como é o exemplificado no início dessa live, você tem risco de fratura. Fratura é tratada pelo médico inicialmente. Se você tem febre junto com a dor, você tem um potencial sinal de infecção, beleza? Tem um potencial sinal de infecção. E se você tem um potencial de sinal de infecção, pessoal, basicamente, você precisa do médico, não do fisioterapeuta. Se você tem anestesia em cela, seu testículo, seu pênis, sua vagina, a região genital está dormente, você não sente o toque do tecido da peça íntima na região genital. Você tem risco de anestesia em cela. Anestesia em cela é uma complicação comum a uma síndrome chamada de caldequina, que é uma emergência médica, que você precisa, na maioria das vezes, de procedimento cirúrgico. Se você não tem incontinência urinária que surgiu por causa da dor, exemplo, mulheres no puerpério, geralmente tem na gestação mesmo, e no puerpério, e no pós-parto, elas têm uma inibição muscular do assoalho pélvico, que foi extremamente exigido durante todo o processo de gestação e no processo de parto. Então, ela começa a diminuir o condicionamento e a força do assoalho pélvico e começa a perder xixi aos mínimos esforços. No geral, com o envelhecimento, a gente, por não treinar o assoalho pélvico, por reduzir demais o ritmo de atividade sexual, por não fazer exercícios específicos para o assoalho pélvico, para a musculatura íntima, você tende a ter uma perda de urina, às vezes até uma perda de fezes. E isso pode ser confundido. Meu Deus, ele está com uma doença grave e vá no médico. A gente tem que ver o histórico do paciente. Se eu tive uma crise de dor na coluna e após essa crise, ou imediatamente com essa crise, eu comecei a perder urina, aí é emergência médica. Mas se eu já tinha perda de urina, fatalmente essa dor, essa crise, não tem relação com a incontinência urinária, com a incontinência fecal, com a urgência urinária ou com a urgência fecal. Tudo precisa ser passado pela anamnese individualizada, para a gente identificar se esse é um sinal de alguma coisa grave ou não. Se você tem perda de força, ai, Caio, eu tô perdendo a força na perna, tô perdendo a força nos braços. Existem muitos pacientes que têm a sensação de perda de força. Perda de força é você estar de pé e agora. Fica de pé na minha frente. Tenta ficar na ponta dos pés, elevando os calcanhares do chão. Sustenta isso aí um pouquinho por 3 a 4 segundos. Você consegue sustentar seu peso na ponta dos pés? Logo, você não perdeu a força de uma região da coluna chamada de L5-S1. L4 e L5-S1 mandam nervos para essa região.
Tenta ficar agora nos calcanhares, fazer o movimento contrário de levantar os dedos, levantar a ponta dos pés e ficar equilibrado só nos calcanhares. Você é capaz de realizar essa atividade? Você não perdeu a força. Entende? Vai para o vaso sanitário e senta. Agora levanta. Quem perdeu a força não consegue levantar. Tem muita dificuldade e na tentativa cai porque a musculatura da perna falha. Quem perdeu a força nos braços não consegue, fazer preensão, que é o movimento de fechar os dedos para segurar. O ato de segurar vários copos, xícaras, canecas caem da mão, o paciente traz esse histórico. Eu tive uma crise cervical, perdi força no braço, copo caía da minha mão, eu tinha dificuldade de girar maçaneta de porta, de guiar volante de carro. O paciente traz esse relato. Isso é perda de força. Não a sensação de fraqueza. A sensação de fraqueza é um dado extremamente subjetivo. Precisa ser respeitado, claro, todo relato do paciente é real e precisa ser respeitado. Porém, a gente precisa trazer da subjetividade o máximo de objetividade. Tá fazendo sentido? Então, quando eu trago a subjetividade, a objetividade, eu vou querer dado. E o dado, ele pode ser mensurado. A percepção subjetiva não dá para ser mensurada. Se eu consigo medir, se eu consigo mensurar, eu consigo detectar fraqueza. Então, por exemplo, você coloca os braços do paciente assim e coloca força para ele abaixar e pede para ele resistir. Você faz força para ele abaixar e pede para ele não deixar. Você vai ver que um lado ele consegue e o outro você facilmente despenca o braço. E aí você vai dizer, esse paciente tem fraqueza? Não necessariamente, porque isso aí pode ser uma inibição muscular. A dor intensa gera inibição muscular. Quando o paciente contrai, ele sente mais dor, e aí para não sentir dor, ele desarma. Vê como é subjetivo? Por isso, a perda de força precisa ser examinada de forma objetiva. A perda de força é um sinal de que você teve algum grau de compressão nervosa severa que inviabilizou a condução elétrica do nervo até a ativação de determinados músculos que a gente testa no exame físico, seja por teleconsulta ou seja presencialmente. Déficit neurológico progressivo. Sabe aquele paciente que está andando e ele começa a fazer a sensação do drop foot, do pé caído? Vou te mostrar aqui agora. O paciente está andando, pessoal. E aí, ele perdeu a força na ponta do pé. E aí, para não arrastar o pé no chão, ele faz assim, Para não arrastar o dedão do pé no chão, ele faz assim. Por que ele faz assim? Porque se ele andar normal, ele não tem a força de elevar a ponta do pé, de segurar a ponta do pé para a ponta do pé não cair. Então ele acaba arrastando o dedão no chão. Então ele começa a andar dessa maneira. Isso aí a gente chama de drop foot, de pé caído. E é um sinal clássico onde os nervos da coluna lombar foram aprisionados de forma central ou periférica, inibindo a ativação de determinados músculos que fazem esse movimento. Então, o déficit neurológico progressivo. Por que progressivo? Porque tem déficit neurológico que diminui. Tem paciente que já chegou para mim com o pé caído e que com 6 semanas o pé começou a levantar. Porque tem vários graus de lesão nervosa. Neurotimese, axonotimese, neuropraxia. Entende? Então, a depender do grau de lesão nervosa, o pé volta a levantar. E tudo isso pode ser avaliado, tudo isso pode ser quantificado. E é isso que a gente faz. Então, se o déficit neurológico tiver progressivo, ele tiver cada dia pior, não tem variabilidade. O dia 1 está muito ruim, o dia 3 está mais ou menos, o dia 7 está um pouquinho melhor, no dia 9 ele está muito ruim de novo. Essa variabilidade não existe. O paciente fica cada dia pior. Déficit neurológico progressivo também é um sinal de mielopatia, de compressão dos nervos na medula, de forma patológica, fazendo com que o paciente tenha que ir para um médico e não para um fisioterapeuta. E a falha no tratamento conservador. Às vezes o paciente não tem nenhum desses sinais
E aí você faz um tratamento com ele, chegou na 6ª, na 8ª semana e o paciente não tem nenhuma melhora clínica em nenhum parâmetro funcional, mecânico, sintomático, neurológico, sono, frequência de uso de medicação, nível de estresse, nível de ansiedade. O paciente não tem nenhuma melhora exposto a 8 semanas de tratamento conservador, a 12 semanas de tratamento conservador. Se o paciente fez 12 sessões com um fisioterapeuta especializado, fazendo uma sessão por semana, não existe... Desculpe, estou com dificuldades na conexão. Eita. Tente outra vez em alguns instantes. Sempre a Siri me interrompe, né? Se o paciente está com alguma dificuldade, não está tendo nenhum resultado quando exposto a 12 semanas no mínimo de tratamento conservador, é claro que existe alguma coisa errada. Então, por exemplo, eu já avaliei um paciente com dor no ombro que não tinha rigidez, não tinha perda de mobilidade, a dor era intermitente e voltava, nenhum teste provocativo encontrava a dor dele, ele não tinha nenhum desses sinais de patologia grave. Quando chegou na 6ª, na 8ª semana, eu vi que ele não tinha evoluído em nada. Eu falei, olha só, eu não me lembro do último paciente que foi exposto ao meu tratamento durante 6, 8 semanas como você e não teve nenhuma melhora. Todos os seus parâmetros depois do meu tratamento estão iguais à consulta. Eu preciso que você investigue mais o seu ombro. E ele já tinha passado por diversos fisioterapeutas antes de chegar em mim. Por diversos médicos, já tinha feito 3 ou 4 ressonâncias, não me lembro. E ele foi num outro médico, especialista em ombro, depois da falha no meu tratamento, depois da minha orientação. E aí o médico descobriu um osteosarcoma, um tipo de câncer muito específico. Não lembro agora se o nome é osteosarcoma, mas é algo muito parecido com esse nome, tá? E esse médico foi o único que conseguiu enxergar na ressonância esse osteosarcoma. E esse médico fez uma cirurgia nele que removeu esse tipo de câncer e o paciente ficou bom. Ou seja, existem pacientes, isso é muito raro, tá? Acontece em menos de 2% dos casos, mas existem pacientes que não têm nenhuma resposta positiva para essas perguntas que eu acabei de fazer e falham no tratamento conservador. Os pacientes que seguem o tratamento, mudam o estilo de vida, controlam a hidratação, fazem atividade, exercício físico, tem muito tempo de pé, não fica sentado o tempo todo, anda mais de 10 mil passos no dia, bebe a quantidade de água pro peso corporal dele, né? Seu peso vezes 35 a 45 é a quantidade de água que você tem que beber todo dia. Os pacientes fazem tudo isso e mesmo assim são refratários ao tratamento especializado. Esse paciente que falhou no tratamento conservador, você precisa enviar para o médico. Menos de 2% dos casos acontecem isso. Entende? Então, nessas situações onde você responde sim para alguma dessas perguntas, é importante que o fisioterapeuta te examine bem para te encaminhar para o médico. Mas nas situações em que você responde não para todas essas perguntas, seu tratamento é direto com o fisioterapeuta. Mais de 95% dos casos respondem à fisioterapia, ou de forma isolada, ou junto com psicoterapia e exercício. Mais de 95%. Olha que louco. Se a gente for pensar, tem muita coisa errada no mercado. Não só na ortopedia, mas também na fisioterapia. Eu vou falar aqui sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, para você entender de forma definitiva qual é o profissional que vai ajudar para a sua condição de dor crônica. Beleza? Então vamos lá. Tô com dor na coluna. Fui no ortopedista. O médico pediu, vou fazer um bloqueio de raiz nervosa na sala de cirurgia. As evidências trazem que nem toda dor na coluna é química inflamatória ou neuropática periférica. Tipos de dor que respondem a esses bloqueios em centro cirúrgico, que são chamados bloqueios transforaminais epidurais com infiltração de corticoide. São bloqueios caros que variam aí entre 8 a 12, 14 mil reais pelo procedimento e que tem promessas de melhorar a dor do paciente por 6 meses. Tem paciente que sai pior do bloqueio. A estatística traz que só 16% dos pacientes respondem a esse tipo de bloqueio.
Então, antes de você investir, seja particular para o seu plano de saúde, e ficar frustrado, é melhor que você trate de forma conservadora. Tô com dor no joelho, vou fazer uma infiltração de ácido hialurônico, de plasma rico em plaquetas ou de corticoide. Um estudo publicado no British Medical Journal comparou o plasma rico em plaquetas, ácido hialurônico, com injeção salina. Sabe o que é injeção salina? É meter água com sal dentro do seu joelho. E os dois grupos de pacientes melhoraram da mesma maneira, ou seja, esses procedimentos de infiltração são placebo. Olha só, o plasma rico em plaquetas é a mesma coisa que colocar água com sal no seu joelho. E ainda aumenta a variabilidade motora. Comumente, os pacientes com dor no joelho se movem de forma diferente, facilitando assim um comportamento mal adaptativo. Se você está andando de forma diferente porque tem um composto hídrico ali dentro da articulação do seu joelho, que tem uma promessa de renovar seu colágeno, de impedir a degradação da sua cartilagem, ou até de repor sua cartilagem, que eu já ouvi paciente chegar aqui e me dizer que o ortopedista vendeu um tratamento que ia repor a cartilagem dele. Essa semana circulou nas redes sociais que a Alemanha fez uma injeção, eu acho, que vai repor cartilagem. É impressionante como a sociedade é carente e precisa de soluções mágicas e imediatistas. Isso não existe, isso é fake news. A cartilagem, ela só degrada com o envelhecimento. E você tem paciente que tem a cartilagem destruída, que radiografia tá assim, ó, osso com osso, não tem nenhum espaço entre osso e osso. E o paciente não sente nada. Já tem pacientes que têm grande espaço intra-articular, uma articulação extremamente saudável, e os pacientes estão extremamente incapacitados, até na cadeira de rodas chegando aqui no consultório. Então, esses exames, esses procedimentos são muito inespecíficos. Entende? Então, quando você faz esse tipo de infiltração, você muda o jeito de se mexer. E essa mudança no jeito de se mexer gera um comportamento mal adaptativo que pode perpetuar a sua dor. Você pode até ter algum alívio, mas esse alívio fatalmente será momentâneo. Terceiro ponto, sua ressonância magnética deu hérnia. Vamos fazer a cirurgia, mas não se preocupe, porque ela é minimamente invasiva. Você já sai do centro cirúrgico andando. Quantas pessoas já não ouviram isso? Apenas 10% das dores são específicas. O que é que eu quero dizer com isso? 10% das dores são causadas por uma hernia de disco, por uma estenose, por uma patologia grave, né? Por uma condição que realmente a gente sabe o que está causando a dor. Ou seja, dessas hérnias aí, apenas 4% são cirúrgicas. Por isso, é melhor que você tente o tratamento conservador primeiro, pois quando comparado com a cirurgia e fisioterapia, um estudo do New England Journal of Medicine, a maior revista médica do mundo, comparou tratamento conservador versus cirurgias na dor lombar crônica, na dor ciática, salvo engano, e no final de um ano, os dois pacientes melhoraram da mesma maneira. Só que a cirurgia leva riscos, né? A reabilitação não tem tanto risco como a cirurgia. A cirurgia depende de uma variável crucial que é a habilidade de cirurgião. A fisioterapia não depende tanto dessa variável, sabe? Se você fizer os exercícios direitinho, você vai melhorar. Você só tem que ter paciência com o processo. E aqui, pessoal, não é uma apologia a não faça a cirurgia. Eu mesmo mando pacientes para avaliação cirúrgica aqui. Pacientes que chegam com o pé caído, com perda de força na mão, com incontinência urinária. Esse ano a gente já encaminhou 3. Veja, estamos em setembro e encaminhamos apenas 3 pacientes para avaliação de risco cirúrgico. Os 3 operaram, 2 estão bem, 1 continuou com dor e vai buscar uma nova abordagem. Porque sim, a cirurgia também tem síndrome de falha cirúrgica. Porque a dor pode não ser causada isoladamente pelaquela estrutura que o cirurgião quer corrigir. Isso tem que estar claro para vocês. Quarto tópico, sua hérnia está muito grande, extrusa. Nesse momento você está proibido de correr, de fazer agachamento e não pode dobrar a coluna até desinflamar. Olha que louco. Segundo Chiu e colaboradores no estudo publicado em 2014, quanto maior é a sua hérnia, maior é a chance de reabsorção espontânea.
Por isso, o tamanho da hérnia não é condenativo para nada. O que importa é quão capacitado é o aparelho locomotor desse paciente para realizarmos essas atividades. Com preparação específica é possível fazer tudo isso mesmo com a hérnia de disco. Entende como é controverso? Esse estudo de Tiu e colaboradores, publicado em 2014, não lembro agora, mas acho na revista Arquivos de Neuroradiologia, esse estudo pegou hérnias de disco extrusas gigantescas que tinham 96% de reabsorção espontânea. E não é reabsorção com tratamento conservador, não. É você esperar o tempo e sua hérnia ser reabsorvida. Por quê, pessoal? Teoricamente, o paciente não foi amedrontado, o paciente foi encorajado a fazer tudo o que ele dá conta, o paciente recebeu informações de reassurance, o paciente não entrou em comportamento de medo e evitação, o paciente entrou em processo de aceitação e compromisso com o quadro de dor quando ele vinha, sabendo que ele não tinha nenhum sinal de patologia grave, e com o passar do tempo, o corpo magnífico criado pelo nosso Senhor lá de cima, independente de que religião você siga, ele sempre tem uma capacidade de adaptação maravilhosa. Então, quanto maior é a sua hérnia, maior é a chance de reabsorção. Você quer uma teoria científica para isso? Vamos lá. Quanto maior é a sua hérnia, mais agressivo é entendido aquele corpo. Então, seu sistema imunológico libera por quimiotaxia macrófagos, eosinófilos, substâncias que vão lá fazer a fagocitose daquele fragmento herniado. E aí, quando esse paciente repete a ressonância magnética 6 meses, 2 anos depois, a gente vê, olha como era a sua hérnia gigantesca, olha como a hérnia está pequenininha. Então a gente tem estudo comprovando isso aí. Não é porque sua hérnia é grande que você precisa de cirurgia, tá? É isso que a gente quer dizer. Tópico número 5. Nossa, quem já ouviu isso aí? Faz um comentário aqui quem já ouviu isso. Sua postura está ruim. Procure trocar a cadeira do seu escritório. E também o colchão. Faça RPG para corrigir. Aí que eu vou ter um bocado de hater, viu? Ave Maria. Primeiro, tem um estudo, um editorial publicado na JOSPT, Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, a maior revista americana de fisioterapia, maior revista mundial de fisioterapia, padrão ouro, número 1. O Bill Vicentino, que é o autor desse editorial, trouxe vários tópicos sobre sentar ereto. É tempo de repensar essa crença de correção de postura. Não existe postura ruim. O que existe é você manter uma postura por longo período. Você tem sempre que quebrar a sua postura praticamente a cada 40 minutos, a cada hora. Vários autores falam sobre um tempo diferente. O que a gente vê na prática, a cada 40 minutos a 1 hora, você fazer um intervalo de 2 minutos só para ir no banheiro, beber uma água, só para levantar da cadeira, já tem um impacto positivo absurdo no controle da dor. Então, corrigir a sua postura com RPG não é o que vai resolver um tratamento de dor crônica. Ah, Caio, mas eu fiz RPG e melhorei. Verdade, você pode melhorar com RPG. Sabe por quê? Porque RPG, como qualquer outra modalidade de exercício, é um exercício. E o exercício vai liberar endocannabinoides na sua corrente sanguínea, que são analgésicos naturais. Então você pode melhorar porque está fazendo RPG, mas não porque o RPG corrigiu sua postura. Pelo contrário, cronicamente falando, o paciente que faz muito tempo de RPG e fica com aquela elegância fenomenal, tem vários pontos de dor nas costas, tem tensão muscular, tem pontos gatilhos, porque entrou em comportamento mal adaptativo. Essa musculatura que te mantém ereto aqui, elegante, não é uma musculatura preparada para isso, pessoal. Não é uma musculatura que vai ficar assim o tempo todo. Testa aí, faz você 3 minutos aí para ver se você aguenta. Na mesma hora você vai desarmar. E por que você vai desarmar? Porque seu corpo não foi feito para ficar contraído o tempo todo. Isso é economia de energia, isso é pré-histórico. É do tempo de Homo sapiens, só para você ter ideia. Então, segundo Bill Vicentino, no seu editorial da JOSPT, intitulado Sit Up to Straight, Time to Reevaluate, corrigir a postura é um grande mito e coloca a musculatura espinhal em fadiga precoce, perpetuando a hipervigilância, o automonitoramento, toda hora eu preciso estar ereto e corrigido,
e comportamento mal adaptativo, que pode fazer com que esse paciente cronifique a dor. Pode. Estou falando, probabilidade, possibilidades. Não estou batendo martelo, não sou dono da verdade. Quero que você teste e se fizer sentido para você, você segue essas orientações. Tópico número 6. Você está muito inflamado. Vamos fazer um corticoide injetável e um anti-inflamatório oral. Como eu falei no início desse vídeo, se você não é um doente reumático e sua dor já passou de 12 semanas, não há processo inflamatório em você. Assim como um paciente com fascite plantar, quando a gente analisa o tecido microscopicamente, aquela região da fáscia da sola do pé não está inflamada, como muitos dizem. Ah, estou com dor no pé, esporão, é fascite. Na maioria das vezes, a dor no pé está sendo brutalmente influenciada pela coluna lombar. Ah, mas eu não tenho dor na coluna. Nem precisa ter. Uma pessoa sem dor na coluna pode desenvolver dor no quadril, joelho ou tornozelo, ou pela perna, por causa da coluna, sem a coluna doer. Porque basta que você tenha rigidez, dificuldade de movimentação. Basta que você não consiga dobrar direito, esticar direito, que você se sinta rígida, que aí outras regiões da sua dor, do seu corpo podem doer. Então a gente desmitificou várias crenças nesse vídeo, sobre bloqueio, sobre infiltração, PRP, ácido hialurônico. Falamos também sobre diagnóstico de hérnia em ressonância e cirurgia. Falamos sobre tamanho de hérnia e indicações de cirurgia. Falamos sobre o mito da correção de postura. Falamos sobre todos os sinais onde a gente desconfia, não estou dizendo que a gente desconfia de uma possível patologia grave para você ter um encaminhamento médico. Portanto, eu quero que você saia desse vídeo sabendo que fisioterapeutas não precisam de encaminhamento médico para atender você. Fisioterapeutas são profissionais de primeiro contato. Você pode ir direto no fisioterapeuta. E quando o The Economical Costs of Back Pain in United States of America, um estudo publicado em 2014, avaliou o paciente que vai direto para a fisioterapia versus o paciente que vai para o usual care, o que ele chama de usual care, que é o mais comum que é feito lá nos Estados Unidos. O que é o mais comum? Você tá com dor, você vai no ortopedista, faz uma ressonância, volta para o ortopedista, ele prescreve um remédio, você vai para a fisioterapia. Depois da fisioterapia, você volta no ortopedista para saber se tá bom para ter alta. Esse é o usual care. O usual care custa $2.700 a mais do que quando você vai direto na fisioterapia. Inclusive, Canadá e Estados Unidos têm médicos treinados em avaliação de movimento, não só fisioterapeutas. E quando a gente pega pacientes em fila de espera para cirurgia de coluna, um outro estudo publicado pela NASS, North American Spine Society, quando você pega pacientes em fila de cirurgia de coluna e faz uma triagem com avaliação de movimento, daquela fila ali você tira 78% dos pacientes da indicação de cirurgia. Maravilhoso, né? Como seria bom se na emergência você já fosse avaliada com base em uma triagem de movimentação. Como seria maravilhoso. Você não seria submetido a uma ressonância, você não seria submetido a drogas anti-inflamatórias, desconforto gastrointestinal, efeitos colaterais e por aí vai, porque 78% dos pacientes que estão em fila de cirurgia saem da cirurgia com uma boa triagem de movimentação. Olha que maravilhoso, né? Então, eu espero que com esse vídeo também você tenha clareza de quando está com dor, saber que tipo de dor você tem. Se ela é aguda, se ela é crônica e, por conseguinte, saber que profissional você vai procurar. Vou direto no fisioterapeuta ou vou direto no ortopedista? Preciso dos dois ou preciso de um só? Entende? Essa é a clareza que eu quero trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Me segue para mais vídeos como esse. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso feed. Lá no canal do YouTube também, o link está na bio. A gente tem um podcast no Spotify, a gente tem um podcast na Apple Podcasts que você pode ouvir durante seu treino de musculação também, durante sua atividade física, quando você estiver limpando sua casa, enfim. Você pode colocar o fonezinho e escutar todos os nossos vídeos lá pelo Spotify, pelo Apple Podcasts. A gente tem TikTok também, Twitter, página do Facebook. Estamos em todas as redes sociais.
tá? Se você conhece alguém que sofre com dor crônica e que está na dúvida de que profissional vai, já clica nessa setinha aqui e encaminha essa live para essa pessoa, porque de repente a gente ajuda ela a não passar por procedimentos desnecessários, quiçá cirurgias desnecessárias. Beleza? Nunca se esqueça, movimento é vida. Um abraço e até amanhã. Tem caixinha de perguntas nos stories, tá? Um abraço.